Ecologia espiritual. Eu escolhi esse tema para falar porque é um tema que está muito em evidência na mídia e na mente das pessoas. Mas, afinal, o que é ecologia? E aí eu estou falando da primeira ecologia, que é a ecologia do entendimento comum. O que as pesquisas respondem a respeito de ecologia é o que se segue. O termo ecologia foi originalmente empregado por Ernest Haeckel, que viveu entre 1834 e 1919, e esse termo foi colocado no conhecimento do público em 1866 na obra Generelle Morphologie. A palavra ecologia é derivada de duas palavras gregas, oikos e logos, que significa, respectivamente, casa e estudo. Desse modo, nós podemos concluir, e isso é o que fala o estudo, que ecologia seria o estudo do local em que os seres vivos vivem. Entretanto, essa parte da biologia é muito mais complexa. É uma forma melhor de definir ecologia, na opinião dele, seria: a ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Segundo a visão humana, considerada a sua natureza física, a ecologia apresenta duas subdivisões. Isso também faz parte do mesmo estudo: autoecologia e sinecologia. Na autoecologia, o objeto de estudo é o indivíduo ou uma determinada espécie, sendo, nesse caso, por exemplo, estudado como o meio pode influenciar o comportamento das pessoas, como ele pode influenciar a fisiologia e a morfologia de cada espécie. A sinecologia, por sua vez, estuda as comunidades, sendo observado não apenas uma espécie, mas sim diferentes organismos e como eles se associam. Como é possível observar, agora já é uma fala minha, o cientista que escreveu esse texto disse como o meio pode influenciar no comportamento, na fisiologia e na morfologia de uma dada espécie. Mas, a meu ver, ele não tinha conhecimento suficiente para imaginar o contrário. Como é que os seres vivos, entre os quais nós, que somos os seres pensantes, podemos influenciar no comportamento, na fisiologia, fisiologia e morfologia de todas as espécies, como também influenciar a natureza em torno de nós e deles. Bem, agora vamos partir para o nosso estudo propriamente dito. Na perspectiva espiritual, existe uma ecologia interior, uma ecologia espiritual. E o que essa ecologia seria? Seria o estudo da utilização das energias em favor ou contra o nosso organismo, o balanceamento e o equilíbrio entre as forças da natureza e a sua preservação de danos. É importante lembrar que nós nos tornamos também ecológicos ou antiecológicos, considerando as energias que nós movimentamos e o que nós conseguimos produzir de alterações maléficas ou benéficas em nós e em todos os outros elementos da cadeia da vida. Quando nós usamos as palavras, estamos usando energias que possuem teores específicos. São as chamadas virtudes dos elementos da natureza, aqui aplicadas a um tipo de elemento ainda não conhecido, que são as palavras. Aqui nós estamos entendendo, então, que as virtudes são os princípios ativos que determinam a finalidade de uso, a qualidade do sentimento proporcionada, que pode ser o bem ou o mal,
A quantidade aplicada que vai determinar a dimensão, a intensidade, a densidade, a importância e o valor, e isso é o elemento do manejo dentro da ecologia espiritual. Algum tempo atrás, quando Jesus esteve no mundo, chegou um determinado momento em que ele foi crucificado, foi condenado à crucificação, e as pessoas pediram para soltar a Barrabás, manter Jesus preso e levá-lo à crucificação. Ele disse assim: as pessoas não sabem o que fazem. Ele acrescentou outros detalhes, que foi: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, eu estou simplificando isso. As pessoas não sabem o que fazem. Então, essas palavras de Jesus revelam que a ignorância relacionada com o efeito prático da aplicação das palavras é uma das causas dos muitos sofrimentos humanos. Então, o nosso corpo é um universo personalizado. Cada conhecimento se torna uma célula dotada de função. Cada conceito, cada crença ou verdade se torna um órgão ou irão compor a formação de algum sistema funcional. Tudo dentro dos conhecimentos tem função e faz um determinado trabalho quando se transforma em corpo, em partes do corpo. Isso atuando de modo solitário, a informação, ou em conjunto, palavras, frases, orações, sentenças, segundo as virtudes que estão contidas nessas palavras. Nosso corpo funciona a partir da alimentação de energias que nós mesmos produzimos. Falar, pensar, ter atitudes, agir e interpretar ou fazer leitura do que nós ouvimos, isso tudo de todos os níveis de captação pelos 5 sentidos, todas essas formas são formas de nós nos alimentarmos dessas energias. Então, nós colocamos em circulação, aplicamos sobre a vida, e energias que nós acolhemos provenientes dos outros e que colocamos para dentro para funcionar dentro de nós. O que eu quero dizer com isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que o ato de pensar é uma forma natural de nós aplicarmos as nossas energias em todo o nosso corpo, e é também a forma que nós temos para realimentar as estruturas de suporte e de apoio à vida. Boas energias são contidas nas boas palavras. E isso faz bem à saúde. Isso acrescenta valor. Isso dá um bom sentimento. Mas energias são encontradas nas más palavras também. E elas fazem mal à saúde, nos tornam depósitos de lixo e armazém de inutilidades. Carregamos peso quando usamos o mal. Gastamos as nossas energias para neutralizar os efeitos do mal que nós mesmos acumulamos em nós. Porque a função do mal é retirar capacidades, é reduzir a sua percepção da realidade e impedir que se formem poderes. Já o bem, por outro lado, nos torna acumuladores de poder, mais dotados de habilidades funcionais, sempre aproveitando as capacidades que nós já temos. E podem ser elementos para a habilitação de outras capacidades funcionais. Da mesma forma que o pensamento, as energias que nós recebemos provenientes de fora, que interpretamos, fazem efeito sobre nós. Não são as energias que nós recebemos que fazem efeito sobre nós, mas a interpretação que nós damos a elas, isso sim é que produz o efeito sobre nós. Possuidores de conhecimentos geram consciência e percepção de realidade. Todos os seres humanos são seres de grandeza divina e todos são dotados dessa energia nas palavras, nas informações e nos conhecimentos que, ao serem utilizadas, ao serem destinadas a alguma função,
a fazer alguma coisa, se tornam poderes. O universo dos conhecimentos é chamado por nós de mundo espiritual. Então, fala assim, o além, o mundo espiritual, o que é isso? O mundo espiritual e o mundo além é o dos conhecimentos, é o mundo invisível, o universo que nós não enxergamos. Nesse universo contém todas as informações, os conhecimentos, os nomes, as funções de todas as coisas. Então, eles são elementos que fazem parte de uma tabela periódica, que compõe uma química sutil, e que são capazes de envenenar, de adoecer, de incapacitar, de imobilizar, de apreciar e de exterminar o próprio corpo físico. Porém, nesse mesmo universo dos conhecimentos, ou universo espiritual, existem os elementos da mesma química sutil que podem elevar, empoderar, qualificar, nos tornar saudáveis, nos dar habilidade e destreza, ampliar as nossas capacidades e dotar qualquer indivíduo de uma percepção além do senso comum, uma percepção ampliada. No meio de tudo isso, está, naturalmente, o poder da intervenção pessoal que cada um faz sobre a própria realidade, sobre o próprio universo pessoal, no próprio corpo e na natureza em torno dele. Ao escolher as palavras, ele está, na verdade, escolhendo as substâncias ou elementos que irão exercer influência na transformação de alguma realidade. Mas também são elementos, estará escolhendo elementos que irão somar ao seu soma, que é o corpo físico, e acrescentar às suas estruturas e à sua realidade ambiental mais energia de igual valor e de igual teor daquela que já existe e onde já existe. No interior da mente, isso, olha para você ver, a palavra interior da mente quer dizer internamente. Então, internamente, as energias das nossas várias formas de expressão produzem efeitos muito conhecidos e todos eles são de acordo com as classes das palavras empregadas. Por exemplo, palavrões ou pensamentos sujos, pensamentos que desqualificam, que depreciam, são estruturais daquilo que a gente poderia chamar de inferno. Inferno pessoal, daquele que as usa. Então, causam doenças inflamatórias. Palavrões e pensamentos sujos causam doenças inflamatórias. O que isso quer dizer? Significa, você acendeu as chamas do fogo destruidor do inferno em você mesmo. Palavras que apreciam, que qualificam, que engrandecem a vida, e todos os seus representantes são as outras pessoas, a natureza em torno de você, os animais, você mesmo, né? Geram os sentimentos de bem-estar, prazer, contentamento, paz interior, equilíbrio e alegria. Esses são os elementos que compõem o que nós chamamos de céu interior, ou elementos da felicidade que proporcionam experiências revitalizadoras e que nós gostamos muito, nós amamos. Você, como qualquer outra pessoa, exerce total, permanente e intensamente influência sobre a sua vida e a tudo que rodeia você e que diz respeito a você, por diversos meios, gerando vários tipos de efeitos. Com eles, você pode tornar a vida bela e dócil. Pode tornar encantadora a natureza em torno de você. Pode tornar agradável e aconchegante o clima interior, seu estado de espírito. E pode transbordar em felicidade aqueles com quem se relacionar por meio de uma alegria espontânea. Você determina como o outro irá se comportar em relação a você. Isso pode parecer espantoso, mas os outros não são marionetes, os outros têm vontade própria. Então, por que eu posso dizer que você determina como o outro irá se comportar em relação a você? Porque o outro, antes de ser alguma coisa do lado de fora, é uma conexão cerebral em você. E
não é possível passar nada para aquilo que representa externamente essa conexão cerebral sem que tenha passar pela conexão. Você alimenta a conexão com essa energia e ela repercute na representação externa. Então, você influencia a representação interna e, ao mesmo tempo, modula e modela a experiência externa, a representação externa que existe, do que existe em você. Isso irá garantir que você sinta exatamente os efeitos do que aplica por meio dos seus pensamentos, palavras, atitudes, ações e julgamentos a respeito daquilo que você vê, do seu interlocutor. Embora o outro possa não ser por ele mesmo o que você pensa que ele é, você o faz ser, assim como você pensa que ele é. E será dessa forma que ele se comportará exclusivamente na relação com você. Então, essa é uma relação unilateral produzida por você e que se torna bilateral porque ele não pode se recusar a ser com você como você pensa que ele é. O que você pensa de ruim é o seu lixo espiritual. E você ou aplica nos outros, ou joga na natureza, ou joga na vida, né? E você joga primeiro dentro de você. Depois você vai querer repassá-lo para as outras pessoas que se envolvem, ou que se envolverem com você, ou para colocar em alguma instituição como em forma de culpa, em forma de justificativa de você estar como você está ou de ser como você é. O que você ainda não entendeu, ou talvez nem pense nisso e não creia, é que você tem a prerrogativa de escolher que tipo de energia irá pautar o seu relacionamento com qualquer pessoa. Você sabe como você quer que ela se comporte. Então, teria que canalizar as energias por esse tipo de pensamento sobre ela se comportando com você do jeito que você quer. Mas não é assim que a gente faz. Então, suas emanações tornam a pessoa dotada da energia que você transferiu para ela. Se boa ou ruim, não é por ela, é por você. A comunicação espiritual é o meio que nós todos temos de agir na calada espiritual, na forma espiritual, no silêncio, sem emitir palavras, sem ter que fazer nada. E por esse modo, atingirmos qualquer pessoa de modo impactante, que vai representar impacto também para você. Se você me perguntar se nós influenciamos as pessoas, se nós podemos fazer isso intencionalmente, eu digo que sim, e que nós já fazemos até, nós já influenciamos as pessoas. Agora, influenciamos a tal ponto que elas são como marionetes que nós usamos para criar as experiências que precisamos. Deveríamos usar para criar as experiências que gostaríamos de experimentar, mas usamos para criar as experiências expressando o negativo, que são as nossas necessidades espirituais de saneamento. Então, as pessoas vão ser nossos mestres, nossos professores, a partir da nossa nomeação. Do jeito que nós a nomearmos e para o que nós a nomearmos, assim ela operará conosco para nos ajudar. Se você perguntar ainda, mas e o livre-arbítrio? Eu respondo para você que nós temos o livre-arbítrio, mas ainda não aprendemos a ter autocontrole, autodomínio. Ainda não descobrimos o valor da qualidade construtiva, da qualidade produtiva. Então, eu respondo para você que nós somos energias elétricas que, ao serem movimentadas, sejam elas quais forem, elas se tornam campos emissores de magnetismo, e isso coloca em você um poder que você atrai, repele ou induz a formação das realidades, induz o seu sentimento quanto à natureza
e também induz o comportamento das pessoas. Talvez seja interessante eu apresentar a ideia que pode favorecer a sua compreensão mais ainda. Quando eu digo que os conhecimentos são um universo invisível e que neles estão coisas, situações, pessoas, natureza e possibilidades que nós manejamos por meio dos pensamentos, de ideias, de julgamentos, formulações de objetivos, manifestações de desejos e definições pessoais, eu posso alterar a sua percepção e mudar o seu comportamento em seu próprio benefício. A ideia é de que você é um espírito e seu campo de expressão é a sua mente. Mas você tem a crença que a vida é um campo de experiências, que elas acontecem no mundo. Então, dentro dessas crenças, a realidade que você projeta é exatamente isso, é você vivenciando experiências do mundo. Então, nessa percepção, você se movimenta criando a ideia. E ao se movimentar, cria outros movimentos por decorrência do que pensou. Você pensa que tudo acontece no mundo e envolvendo as pessoas, porque já estão formadas as condições da própria vida. Mas tudo ocorre na sua mente e envolve conexões cerebrais. Você tem a sensação de estar se movimentando em uma realidade, mas ela é um acontecimento mental. Acontece no mental, acontece na mente. Então é virtual, não é uma realidade física, não é material, não é uma coisa no mundo. Mas o que se aproveita dessa experiência é o sentimento, e esse sim, seja qual for o arranjo mental que você tenha feito, qualquer que seja a experiência, o sentimento é real. E é nele que você vai tirar proveito. É ele que tem utilidade para a sua experiência, para o seu crescimento. As pessoas são parte desse nosso universo interior. O mundo que achamos que é uma realidade material é parte desse universo interior. Deus é parte desse universo interior. E até você mesmo, como ser humano, seu corpo físico, é apenas uma energia espiritual que se forma como representação holográfica daquilo que você é de verdade, um ser espiritual, uma entidade divina. Quando Jesus disse, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ele estava querendo dizer que você, no momento em que se expressa, decreta, exara um decreto. Ele disse que o que você fala irá se tornar sua realidade e que nada, nem ninguém pode modificar isso. Se as palavras de alguém exercerem influência sobre você, ela só fará efeito em você se você se apropriar delas, se der valor a elas, se der importância a elas ou se der peso para elas. Isso quer dizer que o sentimento que você terá não será pelo que a pessoa disse, mas pelo seu juízo de valor, pelo juízo que você fez a respeito do que ele falou. Então, só nós podemos nos fazer mal, nos fazer sentir mal, só nós nos podemos prejudicar. Ninguém pode nos fazer mal sem o nosso consentimento, né? Muito bem. Se nós queremos uma vida tranquila, equilibrada, amena e com os melhores sentimentos, nós precisamos entender o que é lixo espiritual e o que é energia qualificada. Antes de nós empregarmos as nossas palavras, ou em nossas expressões, ou de fazer leituras do que os outros expressam, essa é uma análise importantíssima. Importantíssima. O que é lixo espiritual? O que é energia qualificada? Dá para trabalhar com lixo, se alimentar de lixo, das energias do lixo? Eu acho que não. Não nos convém. Sabemos e não podemos nos esquecer de que as nossas palavras carregam o poder divino nelas mesmas. Então, elas têm o poder de formar situações, de gerar realidades, de dar formatos a experiências, a situações,
e de gerar transformações no meio ambiente ou em torno de você, em torno de cada um de nós. Os ambientalistas e ecologistas usam o modelo da crítica, da desqualificação, fala mal das pessoas. Eles lutam contra as instituições em vez de serem contra os males que afetam a natureza e o meio ambiente. Pasmem, são eles que alimentam as pessoas com a energia poluída. Eles fomentam as situações que eles criticam, que eles colocam em pauta, que eles divulgam, e contra as quais eles fazem passeatas, carreatas e coisas dessa natureza. Porque ser contra qualquer coisa, é preciso pensar nessa coisa. E pensar nessa coisa é a forma que a vida tem para alimentar uma realidade que já existe dentro de você. Dessa forma, pensar mal das pessoas, manter o foco nas situações ruins, pensar na destruição ao invés da construção, faz com que essas situações ruins cresçam e que elas tenham cada vez mais permanência em nossas experiências. Quem comenta o mal o alimenta, portanto, o fomenta e o aumenta. Mais que isso até, o espalha, o divulga e o propaga, contaminando o ar que respira, a atmosfera que os outros respiram, o ambiente onde ele habita, o corpo que o abriga está e onde está toda a humanidade. Pasmem, ainda mais com o que eu vou dizer agora. A energia espalhada é fator que influencia ações de outras pessoas. O que desmatava passa a desmatar mais. O que não desmatava passa a desmatar. O que não colocava fogo nas matas passará a colocar. O que antes já colocava, colocará mais. Se você perguntar, então devemos deixar que as pessoas destruam o meio ambiente, poluam os rios, poluam a atmosfera e destruam as florestas? Eu respondo para você. A ação negativa dessas pessoas é fruto dos pensamentos negativos, das energias negativas, dos males acumulados nas mentes de todas as pessoas. O mal que está na mente de alguns se propaga, se amplia, se espalha e aumenta o número dos que o praticam. O mal é uma energia que afeta a todos. Então, a sua alternativa é pessoal, individual e intransferível. Cada um faça a sua parte, pensando o melhor e criando um foco na conservação da natureza e não focar na destruição da natureza. O que nós estaríamos fazendo? Focando na conservação, nós criaríamos mais uma energia circulante com o poder de influenciar as mentes da humanidade, da coletividade. E quem já conserva, conservará mais, e quem não conservava, passaria a conservar. Então, prestará um grande serviço à natureza e à humanidade não divulgar o mal e não espalhar essa energia que contagia e brota em muitos lugares. Se o foco for na beleza, se tiver bons pensamentos, belos pensamentos, grandes ideias, nós teremos uma atmosfera limpa, uma natureza gerando encantamento, e isso se refletirá no ar que respiramos, nos rios, nas águas transparentes e límpidas, e na movimentação de todas as árvores, né, de todos os pequenos animais, todos eles vão receber a nossa influência. Agindo em consonância com essas ideias, a realidade interna daquela pessoa, a ecologia espiritual se implantará e repercutirá no meio ambiente comum a todos. Quanto mais pessoas pensarem assim, mais a ecologia espiritual estará produzindo efeitos na realidade que nós todos experimentamos. O mundo não será igual para todos, porque as vivências são pessoais.
E os sentimentos derivam dos movimentos internos, não dos movimentos externos. A exceção é quando alguém se acha no direito de julgar os outros, o que fundamentalmente é o princípio do mal-estar e das doenças, ao que se somam ainda os sofrimentos, que se limitam ao indivíduo, mas que se estendem por ondas por toda a humanidade. Uma exortação ou um convite. Inclua-se na categoria dos trabalhadores universais que implantam e plantam o bem. Seja uma daquelas pessoas que despeja água limpa no pântano. Um daqueles que qualificam a vida, que apreciam, dão valor às melhores coisas. Isso é, na verdade, a mais encantadora ecologia espiritual. E não haverá mais lixo mental sendo despejado no mundo ou circulando pelas águas tumultuadas das enchentes destruidoras. Porque as enchentes destruidoras são causadas pelas águas sujas das mentes poluídas. As tempestades destruidoras atingem aqueles que colaboram para a sua formação, que despejam seu lixo mental nas águas da vida, na atmosfera, e que provocam sentimentos ruins e sofrimentos a tantos. Verifique se você tem participação nesses eventos cataclismáticos, nesses eventos traumáticos, dramáticos, e se abstraia dessas atitudes mentais antiecológicas. Você pode dar uma contribuição poderosa para o mundo ser melhor e para que a ecologia no nosso ambiente onde nós vivemos seja algo que gere prazer, que gere encantamento. As grandes tragédias da natureza têm fundamento nos pensamentos e nas ações das pessoas que usam o mal sem saber, usando contra si, mas também sem saber, usando contra o mundo. Esses males que tanto têm incomodado a tantas pessoas atingem fundamentalmente aqueles que contribuíram para a formação desses eventos, mesmo que não tenham a consciência de terem feito isso. Muitos são os que se consideram ecologistas e que participam ativamente de movimentos de combate a crimes ecológicos, mas o fazem sem ter a menor consciência de que eles participaram do incremento da poluição e do mal que querem combater. E, quando eles elevam suas vozes, eles ainda fomentam e continuam fomentando até hoje. Combater o mal é uma forma de fomentar o mal que é combatido. De onde eu tirei essas palavras? Eu tirei essas palavras do que Jesus disse, que é um ensinamento extraordinariamente sábio, diz: não resistais ao mal. A alimentação do mal acontece pela resistência. Carl Jung também disse: tudo aquilo que nós repudiamos, atraímos, ou tudo aquilo que combatemos, vem a nós, ou, por outras palavras, nós colocamos em foco e atraímos mais da mesma experiência. Ao que tem, mais se dará e se acrescentará. Então é isso. Fica aí a minha palavra sobre a ecologia espiritual. Você tem participado ativamente disso, assistindo um noticiário de televisão, fazer um comentário negativo, ao ver as catástrofes, as enchentes, ou a ter algum pensamento agressivo, violento, qualquer coisa, você está participando da natureza e transformando o modelo de natureza em experiência coletiva, para você e coletivo. Você se inclui e coloca outros também. E ajuda e tem participação de outros. E como você espalha, outros também vão acolher e vão participar. Então, pense bem. Pense melhor. Pense de maneira qualificada. Pense que você é um ecologista espiritual e que a sua parte é a mais importante de todas. Então, até a nossa próxima live. Obrigado por ter assistido, por ter ficado comigo até aqui.